Muito bem, recursos. Todos nós procuramos recursos e a programação neurolinguística é, na verdade, a metodologia mais adequada para tu ir buscar recursos a ti mesmo ou a ti mesma, recursos adormecidos, recursos que tu não usas. Lembra-te daquele pressuposto, todas as pessoas têm os recursos necessários para atingir aquilo que querem, só que não os usam. Portanto, aquela questão de que recursos é que lhe faltam? Não falta nada, tu tens é que utilizar aquilo que não estás a usar. Portanto, quando é que aparece essa necessidade de recursos? Quando temos um desafio, quando vemos as coisas como um obstáculo, quando nos sentimos intimidados com alguma coisa que queremos atingir. Portanto, falta de recursos, estamos em déficit de recursos. Então, a PNL é extremamente eficaz para nós resgatarmos os recursos. O que é que são recursos? Recursos são de confiança, determinação, clareza, satisfação, alegria, felicidade, calma, serenidade, tranquilidade, inspiração, determinação, sei lá, uma série de recursos que tu podes identificar, coisas boas que te puxam para a frente, que te puxam para realizar aquilo que tu queres ou que te puxam para tu viveres os estados emocionais que tu desejas, para viveres melhor, para viveres mais saudável. Nem tudo são objetivos. Nem tudo são objetivos palpáveis e observáveis e performance. Portanto, há coisas que são estados internos. Queres viver a vida com qualidade de vida mais serena e a fazer as coisas que tu queres. Na verdade, a seguir o teu caminho, mas de uma forma que não tenha ansiedade, que não tenha a depressão, que não tenha, sei lá, o stress, que isto são falta de recursos. São recursos que não nos interessam. Também são recursos, só que são recursos negativos que nos põem num estado de fraqueza. O que é que tens que saber aqui? Porque isto está relacionado com as técnicas, que há 5 formas de nós resgatarmos recursos. Há 5 formas de nós acedermos aos recursos que nós temos e que não estão a ser usados. E então eu vou-te dar aqui essas 5 formas, vais ter que tomar alguns apontamentos, apesar de eu ter aqui algumas indicações. Eu vou completar a informação, esta aula é intencional, que não tem documento de apoio para tu tirares mesmo apontamentos, porque há coisas que não podem ser só vistas e lidas, devem ser também escritas. Então, a primeira forma de encontrar recursos e de buscar recursos é a experiência de referência, a uma experiência de referência. Coloca lá, porque é isto que vamos utilizar nas técnicas a seguir, que é quando nós dizemos vai a uma situação em que estavas a viver um momento de felicidade, ou vai a uma situação no passado, mais longínquo ou mais recente, em que estavas com confiança, ou vai a uma situação em que estavas a viver tranquilidade, a uma experiência que tu tiveste anteriormente e que é uma experiência de referência onde estavas em estado de recursos ou com aquele recurso que tu dizes que te falta agora. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu já tens os recursos, sabes o que é, sabes o que é que são os recursos e já os viveste alguma vez, então é porque os tens. Portanto, é trazer esses recursos para a situação que tu achas desafiante ou para o momento atual. Portanto, isto é muito utilizado em praticamente todas as técnicas, ou quase todas as técnicas, ou mesmo todas as técnicas, utilizamos sempre uma experiência de referência. Uma situação em que tiveste a viver para instalar, para as âncoras, para tudo isso, portanto, para reenquadrar, vamos buscar sempre uma experiência de referência, algo que já vivemos anteriormente. Segunda forma de buscar recursos é a modelagem. A programação neurolinguística nasceu da modelagem. Lembra-te que os fundadores, Richard Bandler e John Grinder, foram modelar os terapeutas da época que eram mais eficazes e saber o que é que eles faziam de diferente daqueles que eram terapeutas medianos, porque é que eles atingiam resultados excelentes e os outros não. Portanto, modelaram, foram buscar as competências de um perito. Buscar a competência do perito do Fritz Perls, da terapia Gestalt, da Virginia Satir, das constelações e da terapia familiar, e do Milton Erickson, que é o pai da hipnoterapia moderna. E depois isto alargou-se para todas as áreas de vida, áreas do trabalho, ou seja, qual é a diferença que faz entre uma pessoa, um bom vendedor, digamos assim,
e de uma pessoa que não é tão eficaz. Qual é a diferença entre um bom corredor e outro que não atinge os resultados? Qual é a diferença entre um bom futebolista e o outro que... Portanto, uma forma de ir buscar recursos é copiar as competências que são compatíveis connosco de um perito, de um especialista. Vamos lá, terceira. A terceira de ir buscar recursos é bem comum entre nós, que é a utilização de símbolos. Utilização de símbolos é aquilo que tu às vezes chamas de amuletos, não é? Podemos utilizar amuletos. Eu tenho um amuleto, ou tenho um talismã, ou tenho um anel que tem muito importância para mim quando vou para um encontro. Portanto, lá estamos a falar de âncoras também. Toco aqui no meu anel, ou a minha pedra da sorte. Portanto, tudo isto são símbolos, ou mesmo no desporto há disto. Há jogadores que levam bonecos para dentro da baliza, ou transportam patas de coelho nos calções, coisas assim que eu já vi nos jornais em tempos, que utilizavam porque símbolos, simbologia. Portanto, atribuem um significado diferente àquilo, atribuem um significado. Visto o reenquadramento, vistos o reenquadramento, eles tentam reenquadrar através de um símbolo e aquilo traz recurso. Fá-los lembrar de algo que é motivador. E, na verdade, tu podes até duvidar disto, um objeto deste, o que é que isto implica? Não implica nada, é isto que eu decido dar um significado a isto, e isto faz-me lembrar confiança, isto faz-me lembrar sucesso, isto faz-me lembrar determinação, isto faz-me lembrar coragem. É para isto que servem os talismãs. Portanto, símbolos podem ser vários. Eu tenho aqui um apontamento, por exemplo, símbolos pode ser o pêndulo, pode ser uma imagem de um Buda, pode ser uma taça tibetana, até pode ser a envolvência mentalmente, um símbolo, pode ser aquilo da bola Ki, a bola Ki, que é aquela bola, tipo um balão de azul ou vermelho, ou a cor que tu quiseres, e tu envolves-te nessa bola que representa a tranquilidade, que representa a confiança, que representa a serenidade, por exemplo. Vamos ao quarto. O quarto é o como se. O como se é fazer de conta. Uma forma de ir buscar recursos é fazer de conta. Eu não tenho capacidade. Então faz de conta que tens. Não tenho capacidade para falar em público. Então faz de conta que tens capacidade para falar em público. Faz de conta que sabes. Eu não sei escrever esse relatório ou essa carta. Faz de conta que sabes. Eu não sei que ideia que hei de ter sobre aquele projeto que tenho, não tenho ideia nenhuma. Faz conta, e se soubesses? E se soubesses? Portanto, o como se é fazer de conta. Aliás, há um dito em inglês que é o fake it until you make it. Portanto, finge até tu fazeres. No fundo, quando estás a fingir muitas vezes, acabas por ganhar aquela competência e afinal fazes, não é? Porque, no fundo, nós temos uma metáforazinha dentro de nós sempre que é eu não sei, eu não sou capaz, tudo isto são metáforas que nós contamos, a história que nós contamos a nós próprios é brutal. Então, o fake it until you make it, portanto, como se eu soubesse, é uma boa forma de tu arranjares um recurso e de passares a ser mais determinado ou determinada e fazeres as coisas. Vamos ao último. O último são metáforas, que eu estava a falar nela já. São metáforas que eu uso, posso contar metáforas, portanto, ou o sapinho, ou a metáfora do escorpião, ou do monge e do seu discípulo, enfim, podem ser metáforas. Mas nós utilizamos metáforas sempre na nossa vida. Eu vou-te dar aqui alguns exemplos, fiz aqui 2 apontamentos ou 3, que é, por exemplo, atacar o assunto como um leão. Tens que atacar o assunto como um leão. Isto é uma metáfora. Portanto, tu vais atacar, logo, atacar é uma ideia para atacar um assunto, é um sentido figurado, né? Atacar o assunto como um leão. Portanto, isto está aqui presente a metáfora, como um leão. Portanto, tu vais buscar recursos assim, como é que é como um leão? Portanto, vês um leão, vês a imponência do leão, vês o que é que o leão representa e se calhar atacas mesmo o assunto e podes fazer isso. Ora, e podes ganhar o assunto. Portanto, neste contexto, tu és rei, ou tu és o rei, ou tu és a rainha. Portanto, acaba por ser também trazer a visualização de um rei, o significado da palavra rei ou rainha, que é um significado de poder fazer, poder ativar, portanto, realizar.
poder da decisão. Portanto, aí puxas a metáfora. Tenho aqui outra, por exemplo, comporta-te como um gladiador, por exemplo. Epá, tens de te comportar como um gladiador nesta situação, pá. Tu tens que ir lá e mesmo assumir, pá, és um gladiador, tu vais vencer. Pronto, e a pessoa traz estes recursos para si. Portanto, é inspirador. Portanto, são as 5 formas de nós arranjarmos recursos, de nós entrarmos em estado de recursos para realizarmos, para nos sentirmos melhor, seja para aquilo que for. O importante aqui, dentro das técnicas, é este que nós utilizamos mais, que é ir buscar uma experiência de referência, uma experiência que já foi vivida no passado, portanto está instalada em nós, e utilizarmos no momento presente. Mas também utilizamos por meio de linguagem. Portanto, como é que faria alguém, fins que pode ser que és capaz. Utilizamos estas técnicas todas, utilizamos estes modos de resgatar recursos, mas o mais comum nas técnicas é a experiência de referência. Então fica bem e até à próxima aula.